Lucas 8, 49 ao 56, diz assim, olha, enquanto Jesus ainda falava, essa história, esse capítulo, Jesus está a caminho, né, com seus discípulos, e aí o que acontece? Nesse meio do caminho alguém chega, Jairo chega, nós vamos ler isso aí, Jairo chega e pede de Jesus uma atenção para a filha dele, que estava muito doente, mas a gente vai explicar um pouco essa situação aqui. Enquanto ainda falava, Jesus falava com a multidão, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, guarde bem isso, chefe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jairo chegou até Jesus e pediu a Jesus que ele curasse a filha dele. Tá? Jesus curasse a filha dele. Lembra a posição de Jairo. Guarda isso aí, depois eu vou explicar uma coisa para você um pouquinho mais além. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salva. Jesus disse, ela será curada? Disse, não. O que ele disse? Será o quê? Salva. Ele pediu uma cura. Quem vai salvar? Ela não está em risco de alguma coisa acontecer. Ela está no risco de falecer dentro de casa. Tudo tem sua razão de ser. Nós vamos falar. E tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Para aí, não mostra mais. Volta lá no 49 para mim. Vamos ver quem é Jairo. Você já procurou saber o que é um dos príncipes da sinagoga? Quem era os como é que é o nome? Sacerdotes da época. Um sacerdote, quem era um sacerdote? Um sacerdote não é só aquele que sacrificava. O sacerdote, o príncipe da sinagoga, como você queira chamar, o príncipe, não, o homem da sinagoga, ele era aquele que era responsável para manter a sinagoga, se manter a igreja. Era um líder da igreja, uma pessoa nessa função, ela cuidava para que as pessoas recebessem uma oração, uma hora de uma necessidade. Era ele que orava, ou trazia a oração para o centro da reunião. Era ele que guardava a Torá. E todo dia de culto era ele que trazia a Torá para alguém, vai ler no dia, nos cultos na época na sinagoga. Não sei se até hoje é assim, porque eu nunca fui numa sinagoga, eu conheço sinagoga de fora, mas no contexto da igreja é um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa. Na hora do culto, alguém levanta e lia a palavra do Senhor. Né? Até aconteceu isso com Jesus. Lembra que Jesus um dia foi para a sinagoga, sentou, e aí foi dada a Jesus a oportunidade de ler. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, lá como Isaías falou, Jesus também falou a mesma coisa. Era dada a oportunidade de ler. Então era ele que controlava, que guardava, era ele que zelava pela igreja, era ele que zelava pela oração do povo, era ele que estava sempre socorrendo alguém da igreja, porque era a função dele guardar no mundo espiritual a vida de cada pessoa que corria ali pedindo perdão de alguma coisa. Ele era um homem muito conhecido, ele era um homem espiritualmente considerado, ele era um líder espiritual. Isso eu estou falando, né, de uma pessoa única, de uma pessoa que era, né, o sacerdote de uma sinagoga. Mas Jairo, além de ser sacerdote, ele era diferente. Ele era líder dos sacerdotes. Ele era príncipe dos sacerdotes. Algumas pessoas falam príncipe dos sacerdotes. Esse Jairo, ele era tremendamente conhecido. Tremendamente conhecido. Ele era bem requisitado na sociedade, no meio dos amigos, na política, no governo, na época de Roma. Ele era bem. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses dentro dessa concepção da sinagoga, desses homens, dessas pessoas. Você lembra muito bem quem é que perseguia Jesus? Lembra muito bem de quem perseguia Jesus? Nós somos romanos. A concepção dos romanos que fizeram mal a Jesus é uma concepção de uma outra religião que mostra simplesmente os romanos castigando Jesus. Mas não foi. Né? Quem foi? Foi os homens da igreja. A igreja perseguiu Jesus,
A igreja condenou Jesus e a igreja largou na mão dos romanos, que era a lei da época, para punir Jesus. Foi os sacerdotes que perseguiam a Jesus. Lembra quando foram procurar Jesus no Getsemane? Jesus estava orando. Quem chegou junto com eles? Com os guardas e mais Judas? Os sacerdotes. Lembra aquele rapaz que foi cortada a orelha, que Pedro cortou a orelha dele? Aquele era um jovem que era estudante para ser, ele era um menino que estava estudando para ser sacerdote. Filho de sacerdote era sacerdote. Filho de levita era levita. Você está me entendendo? Profeta não tem filho. Não é filho de profeta, profeta é. Não, porque profeta é chamado de Deus. Sacerdotismo, o sacerdote, ele vinha do pai, passava para o filho, era familiar. Então, quando Pedro cortou a orelha de Michael, ele cortou a orelha de Michael, e Michael nunca mais poderia ser sacerdote, porque ele não podia ser defeituoso. Um sacerdote não podia ter defeito físico. Viu a responsabilidade de Jesus pegar e colar a orelha de volta? E ficou perfeito. Por quê? Porque ele não queria interromper um processo de um sacerdócio na vida de alguém. Então, quem perseguia a Jesus era o sacerdote. E lembra que nós estamos falando de Jairo, que era o quê? O príncipe do sacerdote. Agora, do sacerdote. Vamos imaginar a sinagoga. Vamos imaginar a sinagoga. A sinagoga é o lugar onde as pessoas corriam para receber uma oração em época de doença, na época de aflição, na época de angústia, na época de guerra. Buscava a palavra do Senhor, ouvir o ensinamento do Senhor para poder entender ou pagar pelos seus pecados. A quem ele recorria ao sacerdote, o sacerdote recorria a Jairo, porque se ele era príncipe, ele tinha que dar um comando de alguém. Recorria a Jairo, e Jairo conduzia da melhor forma possível. Lembra que quando Jesus, nessa época, estava fazendo milagres, ele tinha acabado de fazer um milagre enorme. E entre outros, a Bíblia diz que fosse escrever os milagres de Jesus, não daria para botar na Bíblia. No meio do caminho em que Jesus curou a filha de Jairo, ele curou uma mulher que tinha 12 anos que sofria de hemorragia. Era no mesmo época que a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, estava morrendo. Você acha que Jairo, no meio da sua caminhada de sacerdócio, não criticou Jesus? Claro que criticou. Porque ele sabia que Jesus fazia milagre, ele sabia que Jesus estava rebanhando o povo, e o povo buscava em Jesus escape, ou vitória, ou cura nas suas necessidades, e Jesus era aquele que trazia a cura. Só que com isso, trazia um prejuízo para a sinagoga. Trazia um prejuízo moral, prejuízo da fama, prejuízo na religião, e prejuízo monetário. Por quê? Porque era ali que se pagava, se comprava para ser perdoado os seus pecados. Tudo isso Jesus livrou o povo de passar, porque Jesus fazia nas ruas, Jesus fazia nos montes, Jesus fazia isso nos seus lugares separados, que as pessoas eram alcançadas. Lógico que Jairo também não estava muito feliz pela aparência ou pela aparição de Jesus. A Bíblia não diz, mas a gente conjectura, porque foram os sacerdotes que condenaram Jesus. Você acha que o Jairo era o único? Jairo foi o único que mudou a concepção, não só Jairo, como Nicodemos também, mas Jairo mudou porque a Bíblia diz que o homem tudo dá pela sua vida. E a vida de um filho, a vida de um pai e de uma mãe, a vida de um filho com um pai e uma mãe é como se fosse a sua própria vida. Claro que Jairo, para chegar aos pés de Jesus, ele teve que passar por cima de tudo. Ele tinha que passar por cima da sua liderança e dizer assim: eu deixei isso de lado, minha filha está morrendo. Eu não posso me prender a essa religião porque minha filha está morrendo. Eu preciso me agarrar na última esperança que eu tenho, nesse homem que se diz curador, nesse homem que se diz milagreiro, nesse homem que diz que salva, esse homem que transforma, que está fazendo muitas coisas. É a minha última esperança, porque a minha filha está ao ponto de morrer. Irmãos, só quem tem filho doente sabe o nervosismo que é e a dificuldade que é, e muito mais para quem tem um filho ou uma filha que está morrendo, não é simplesmente uma doença. E o interessante é que esse mesmo Jairo, que era um homem que a sociedade via como um líder, que via como o tal, o líder da sinagoga, ele vai, Nicodemos foi de noite.
Né? Foi fácil para Nicodemo, que foi à noite. Mas Jairo foi no meio do povo. Para este homem mudar, ele deve ter passado situações dificílimas para poder vencer. E não conseguiu. Jairo talvez tivesse levado a sua filha aos melhores curadeiros da época, os melhores médicos da época. Eu não sei. Mas ele deve ter tentado de tudo para curar a filha. E não conseguiu. E nem mesmo o sacrifício dele para salvar a filha funcionou. Eu quero dizer para você nessa manhã que o seu Deus é capaz de todas as coisas. Que o nosso Deus, ele é capaz de todas as coisas. Não tem limites para Deus. De maneira nenhuma. Basta ele querer. Quando ele não quer também, vai passar, não tem que passar, porque não tem jeito. Porque toda vontade é de Deus. Aí Jairo chega diante daquela multidão, e diz: por favor, cura minha filha. Aí alguém diz, vem da casa dele, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Talvez os auxiliares de sacerdote. Eu não sei. Mas ele deveria morar num lugar bem bonito e ter bastante empregado, porque era o costume da época. Chegou para ele e disse: olha, para de importunar quem? Ao mestre. Por que chamam de mestre? Porque Jesus ensinava. Irmãos, eu não vou entrar nessa parte agora, mas quando a Bíblia, os evangelhos mostram que quando Jesus pregava a palavra do Senhor, ele chamava a atenção do povo, porque ele pregava o que ele vivia. Ele pregava justamente o que ele vivia. Aí o povo dizia assim: olha, eu nunca vi uma pessoa ensinar como essa, de pregar exatamente o que ele vive. Porque, irmão, é difícil uma pessoa viver o que prega, mas ela tem que se esforçar. Você está entendendo? É por isso que eu não quero. Veja bem o meu posicionamento. Veja bem o meu posicionamento. Não é Bíblia. Mas o ser humano, ele vem muito de impressão do que ele está vendo. Segura essa parte, depois me lembra se eu não esquecer. No tempo da minha vida, eu trabalhei num supermercado que chamava Walbans. Não tem mais. Não precisa nem preocupar, mas o Aldair conheceu lá em Denver, tinha o Walbans, que era logo em frente à Igreja Emanuel. Não sei nem se tem mais. Então, talvez não é o mercado, não é o mesmo mercado, deve ser um outro, ou não sei se já construíram condomínio, alguma coisa assim. Nós trabalhava em Brookfield. À tarde, trabalhava de dia e depois pegava o part-time à noite, fazendo o grocery, ou seja, eu colocava as mercadorias nas prateleiras que estavam vazias. Você já deve ter visto alguém fazendo isso no meio do dia. Ele veio com um carrinho grande, puxava e botava onde estava faltando, arrumava a prateleira todo dia. Eu fazia isso de 5 horas em diante, até terminar meus carrinhos. Tinha 3 carrinhos, eu trabalhava na seção de enlatados, era bem pesado os carros. A gente tinha que arrumar primeiro e depois colocar por data de vencimento, as coisas, como tinha que ser feito. Só que eu sempre tive uma esposa que ela sempre foi muito cuidadosa comigo. Os meus uniformes eram sempre muito limpinhos. A blusa era branca, então a blusa realmente era branca, porque ela cuidava. E eu tinha que trabalhar com uma gravata verde, que era calça preta, blusa branca e gravata verde. A gravata verde, a gente eu sempre tirava e guardava, porque eu quase não sujava, porque eu botava lá para dentro. Mas a blusa era sempre arrumadinha. Quantas das vezes eu trabalhava com o gerente do meu lado, gerente do meu setor, meu gerente do mercado, do meu setor, que comandava essas áreas todo dia, ele fazendo uma parte e outra, as pessoas chegavam a mim: você é um gerente? Onde que eu acho tal coisa? Eu digo: não, primeiro, eu não sou o gerente é ele. Mas a senhora acha isso na linha tal, porque eu sabia o que ela me perguntando. Isso é uma questão que é aparência, as pessoas olham. Na igreja não é diferente. Se tiver todo mundo como está aqui, eu aqui, e se tiver ali um irmão de terno e gravata, as pessoas vão chegar no final e vão apertar: não vai, pastor, tudo bem? E ele não é o pastor. Porque o que a gente vê é o que a gente diz. Não é verdade? O que a gente vê é o que a gente diz. E quem olha para Jesus jamais podia dizer quem ele era. É por isso que o povo está esperando Jesus na sua glória até hoje. Porque o Jesus que eles viram lá em Israel
Foi um Jesus que veio simples no meio de um povo. Um Jesus que, humanamente olhando, não tinha poder nenhum, nem glória nenhuma. Mas eles verão. Todos verão. A Bíblia diz que todo olho verá. E toda língua, até a língua do cão, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode bater a palma de palma? Então não importa se acham ou que não acham. Não importa. O que importa é o que é a verdade. Então quem olhava para Jairo, achava que Jairo era aquele tal que fazia de tudo. Mas olhar para Jesus e achar que Jesus é capaz. Então Jesus era chamado de mestre porque ele ensinava um grupo, e todo mundo que ensina um grupo é um mestre. Agora chamar Jesus de Abba, ou Abba, pai, que a tradução é pai, Abba, é diferente, é para aqueles que conhecem e reconhecem que Jesus era pai, Jesus era Deus. Você está me entendendo? Aí quando Jairo chega, eu quero só que você entre comigo na história para você sentir. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente chega na igreja achando que a gente é o Aem Moraem. Eu sou mais eu. Sabe? É a mesma coisa que se eu chegar para o Odair, que tem uma profissão, que tem funcionários, e ensinar o Odair a fazer uma casa. Ele vai dizer, pô, você está maluco. Eu já construí dezenas, centenas de casas. O senhor está querendo ensinar... O senhor me ensinar a construir uma casa, a ler uma planta, eu vou dizer, vou, porque Deus me mandou fazer isso. Ele vai dizer, o senhor está louco. Não precisa, eu sei fazer. Mas você não sabe fazer, que é a forma que Deus mandou você fazer. Você está entendendo? É apenas um exemplo, é da forma que aconteceu com Jairo e com Jesus. As pessoas, lógico que corriam para Jairo. Por quê? Porque a fama dele era muito grande e ele praticava a parte dele. Sabe? A religião mandava na época, irmão. A religião mandava na época. Hoje em dia a religião não manda mais. O que manda hoje é Jesus no nosso coração. Porque não adianta você seguir uma religião se você não tem uma experiência com Deus. O que Jesus trouxe para nós foi a gente viver uma experiência própria com Deus e não seguir uma religião. É por isso que a gente tem a minha mãe era católica, eu sou católico. Meu pai era espírita, eu sou espírita. O meu avô não sei o que, não é? E no meu tempo de garoto, quando era registrado, todo mundo já vinha com a religião católica. Já vinha escrito. É uma força de expressão desde a época. Hoje em dia já não vem mais. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas têm as suas religiões. Eles não mais usam a parte da religião. Porque não quer dizer que você vem de um contexto que você é. E na verdade eu nunca vi de um contexto católico. Eu vi sempre num contexto espírita. A família toda foi espírita. Então eu tinha que colocar espírita na minha certidão. Mas não veio. Você está me entendendo? Por quê? Porque é um costume, já sabe o que é, se chegar, né? Já põe lá. Aí quando olharam para Jesus, mas o que Jairo quer fazer com Jesus? O que Jairo está esperando de Jesus? Justamente o que Jairo disse. Mestre. Ele já reconheceu que existia uma soberania de Jesus dentro daquele grupo. Sabe? Era ele que liderava. Salva ou cura minha filha. Se você trouxer isso para o mundo espiritual, irmãos, muitos de nós estamos à frente de Jesus, ao ponto de Jesus ouvir o teu clamor, a tua súplica, mas quando você vai abrir a boca, vem alguma mensagem do inferno e entra nos teus ouvidos e você não faz o que tinha que fazer, ou não fala o que tinha que falar, porque você estava ao ponto de receber. Aí quando ele chega, alguém diz, não importune mais o mestre, porque a tua filha está. Aí o que Jesus diz para ele? Creia somente. Irmão, eu vou fechar, porque o meu contexto fechou aqui. Eu vou entrar para um outro caminho, porque o Senhor está me levando para um outro caminho. Eu não vou nem olhar ali. Eu não quero olhar ali, porque não é esse caminho. Já estou fora dali há séculos. Tem problema na vida da gente, é porque muitos de nós fomos educados nas igrejas de uma forma. Fomos educados numa igreja, seja qual for a igreja, de qualquer denominação, em uma forma.
Eu preciso participar de um culto especial, de uma missa especial, de uma sessão espírita especial, seja lá o que for a sua religião, naquele dia, porque só naquele dia tem milagre, porque aquele dia é especial. É por isso que dentro das igrejas, venha participar do culto de milagre, e você termina o culto, o milagre não acontece. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre a nossa vida, ela é soberana. Ela acontece quando você abre aquela porta, ela acontece quando você entra na sua casa, ela acontece quando você põe a cabeça no travesseiro, ela acontece quando você está trabalhando. Milagre é milagre e não se explica. Acontece quando Deus quer. Agora, o que precisa fazer não é estar na multidão que segue a Jesus, é estar em Jesus. Sabe? Contido em Cristo Jesus. Que quando a gente está em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz assim, por isso que Bíblia é bom. Bíblia é bom demais. Eu vejo muito blá 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 nos meus ouvidos na internet de pregadores que são tudo palavra montada, cultos montados, muito blá blá blá. A palavra de Deus diz assim, antes que a palavra chegasse à ponta da sua língua ou à porta da sua boca, eu já conheço a intenção do seu coração. Amém, queridos? Amém. O milagre, para você criar, existe um processo do milagre. Você precisa ter, primeiramente, um milagreiro. Um milagreiro. Você precisa ter o receptor. E você precisa depender do milagreiro, o receptor e o milagre. Por quê? Porque o receptor precisa do milagre, mas ele não acontece se não tiver uma conexão com o milagreiro. É por isso que as igrejas, nos cultos de campanha sobre, toma aí 7 vitórias, toma aí 7 chaves, você não vai abrir tanta coisa assim, 7 chaves, basta uma chave no céu que abre tudo, né? Todas as portas, chave mestra, eu preciso da chave de Deus, entendeu? Agora a chave disso, chave daquilo, toma isso, toma aquilo, as coisas vão caminhando do mesmo jeito. Imagine por que os cultos de campanha são lotados, existe um monte de pessoas necessitando de algo, mas esquece que chega no domingo, não vão no culto de campanha, são verdadeiros caçadores de bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Não querem o Senhor da bênção. Por que, irmãos? As igrejas no Brasil, quem conhece que em cada esquina do Brasil tem 3 igrejas. Você pode saber na sua cidade, quanto mais para o interior você vai, mais igreja. Na cidade grande nem tanto, porque o comércio toma conta dos espaços, né? Mas quanto mais para o interior, mais igreja tem, cheio de igreja. Porque quanto mais pobre é a área, mais necessitado tem. O triste é que quando as pessoas vêm para a América, o Senhor traz uma maravilha na vida delas, permite elas e eu, nós, todos, estamos aqui. Por quê? Porque é uma permissão ou vontade de Deus. Aí Deus fala assim, vou te dar um refrigério, vou te levar para um lugar onde você pode viver tranquilo, caminhar, comer, trabalhar, mas não se esqueça de me adorar. Eu continuo sendo seu Deus. Aí as pessoas começam a adquirir, a comprar, preferem tirar o que é de Deus, o tempo de Deus, a adoração de Deus, o papapá de Deus, tudo de Deus, para poder lançar naquilo projeto. Chegam aqui. Olha, o Brasil é tão ruim, o Brasil é tão difícil de viver, que elas vêm para cá e já querem voltar mês que vem com tudo que é dinheiro para viver num lugar ruim. Somos nós. Lembra que nós somos brasileiros? Eu sou brasileiro, irmão. Eu tenho minha certidão, quer que eu mostre para você? Eu nasci lá. Eu nasci na rua 150, número 153, na rua Fagundes Varela, no bairro Encantado, Rio de Janeiro. Eu nasci lá. Eu nasci lá em 1950, não foi. Então é tão ruim que eles querem viver com dinheiro num lugar ruim, porque acham que vai melhorar. O Brasil não vai melhorar porque você voltou com dinheiro. Talvez a sua situação, mas cuide, porque o processo de deteriorização do Brasil continua o mesmo, infelizmente. Continua o mesmo. Pobre é pobre, rico é rico, meio do meio está passando fome. Calma. Se chegou ontem, quer ir embora amanhã já rico, não. É um processo. Só que nesse meio desse processo, não se esqueça, existe um Deus que faz milagre.
Existe um Deus que precisa ser adorado, um Deus que precisa ser servido. Quer dizer, lá muitos não servem porque tem que caminhar léguas para chegar na igreja. Depende de Macarona, não tem que pegar um ônibus, vai ver no culto e à noite, não vai porque é muito tarde, tem medo de assalto, é uma dificuldade. Aqui, que a gente chega, um pouquinho você já está com um cuspidorzinho de sangue dirigindo lá, uma força, para com uma força de obra, está lá, você está chegando em tudo que é lugar. Sabe? Aqui que você paga o seu aluguel, já ganha logo uma 46 polegadas, uma 50 de alguém que tem 3, já te deu, estou no sofá, estou numa cama, daqui a pouco você já está com uma casa que você demorou anos para construir no Brasil. Aqui você construiu em questão de meses, talvez, tem uns que já chegam com tudo montado. Isso aí, cada um tem a sua vida. Mas esquecem que existe um Deus, sabe, que tem o projeto dele para a nossa vida é muito grande. E o nosso projeto qual é? Adorar a Deus, servir a Deus, o nosso tempo, o nosso caminho. Você está entendendo? Ah, mas eu preciso de um milagre. Todo mundo precisa de um milagre. Já pensou se você fosse Deus por um dia? Será que você aguentaria a minha ladainha no teu ouvido o tempo todo? E a minha, fora do povo aqui da igreja. Será que você aguentaria? Será que Deus ainda prepararia um projeto para você, mediante quem você é Cristo? Será que Deus ainda manteria a promessa, se comportando como você se comporta, como eu me comporto, mediante o que nós respondemos para Ele? Claro que mantém. Claro que Deus também você como Deus, não. Quando Jairo chega para Jesus, Jairo abriu mão de tudo. Irmão, tem uma coisa na vida da gente, na nossa caminhada, que a gente não tem controle, chama-se morte. Nascimento tem controle. Se a mulher pode tomar um remédio, usar um preservativo, o homem também tem controle. Mas na morte não tem controle. Você pode chegar aos 80 anos fazendo musculação todo dia, tomando anabolizante, sarado, vai morrer do mesmo jeito no seu tempo certo. Você, mulher, pode ser lindíssimo, chegou aos 50, a orelha já está na parte de trás, pode puxar. Vai morrer com 60 com cara de 10. Vai morrer. Porque não tem como controlar a vida. A vida não está na mão do ser humano. A vida está na mão de Deus. E aquilo que Ele dá, um dia a gente vai ter encontro com Ele para prestar conta do que nós fizemos daquilo que Deus deu. Você entendeu? Ah, mas Deus vai ser como o pai do filho pródigo. O pessoal usa os textos da Bíblia para compensar a sua safadeza, né? As suas. Ele vai me abraçar, vai, filho. Vai, eu sei disso. Mas você vai passar por boas. Você vai passar por boas. Porque Deus não é injusto. Não é injusto com você, não. Ele não é injusto com aquele que preservou a vida dele da presença dele. Você está me entendendo? Claro que vai. E tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Essa carne aqui, ó. A minha carne, a sua, esse corpo aqui, vai dar conta aqui. A carne, não da carne. Do que nós fazemos de ruim aqui. A alma, a gente vai dar lá o que nós fizemos no espírito de mal. Lá com Deus. Viu? Não é rebanho, não. Pega tudo, leva para o céu, Deus resolve. Não. Aqui a gente colhe o que planta. Na carne, no corpo, no ser humano. O que é espiritual, a maldade espiritual que a gente faz, a gente vai dar conta diante de Deus. E é aí que é o julgamento, onde Jesus vem para julgar e separar o que é o joio e o que é trigo. Quando Jairo chega diante de Jesus, no meio da multidão, ele está dizendo: agora eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, mas eu preciso que a minha filha se cure. Mas já morreu. Aí Jesus diz: simplesmente creia. Se você entrou aqui nesta manhã dependendo de um milagre de Deus, mas chegou aqui e já começou a ter umas dúvidazinhas, porque talvez você viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, alguém já botou uma coisa no seu ouvido, eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo Deus. E o milagre que está proposto para a sua vida vai acontecer, porque Ele não é filho do homem para que minta. O que precisa é ter o milagreiro, o receptor e o milagre.
Se milagreiro está sobre a sua vida, você é o receptor e o milagre existe, vai acontecer. Conecta tudo isso. Acredite, eu acredito em milagre. Milagres, eu acredito. Basta querer. Porque eu sou um milagre, você é um milagre. Alguém diz assim, mas eu vim de família de evangélica, para mim foi eu estava dentro da vida. Não. Não é plano de saúde não, filho. Não. Filho de crente não é crentinho não. Filho de crente é pecador como qualquer, até quando ele conhecer Jesus como seu único Salvador. A diferença é que você mãe e pai, que tem amor a Deus, você conduz os seus filhos no caminho do Senhor para uma experiência. Lembra que eu já falei aqui que Deus é experiência? Aí quando você tem experiência, eles têm experiência, eles vão para fazer parte do reino de Deus. Caso contrário, fica assim, o pai crente, a mãe crente e o filho caminhando para onde? Encontro com ele no churrasquinho para a vida eterna. Eu não tem outro caminho, é o que a Bíblia diz. Todo aquele que crê em mim e for batizado, será o quê? Aquele que não crê, está o quê? Mas peraí, mas o meu filho crê em Deus. Quem crê segue. Quem crê segue. Não é verdade? Como é que você vai para a rua, aqui para a rua, chega lá embaixo tem uma placa, vira à direita. O que você faz? Vira à direita. E quando você virar à direita e tiver um muro, alguém trocou a placa, você se arrebenta. Você só vira à direita porque você crê que a direita está desimpedida. É verdade, está na rua. Não é assim? Então, essa é a nossa responsabilidade, da gente fazer as coisas caminhando para o lugar certo. Quando o Jairo chegou ali, ele chegou com o coração aberto, dependendo assim, poxa, a única coisa que agora eu caio por terra, porque tudo que eu fiz para Deus curar a minha vida, a minha filha, salvar a minha vida, ou curar a minha filha, não funcionou. Agora eu vou naquele que se diz filho de Deus, porque ele sabia das coisas de Jesus. Aí ele chega diante de Jesus, Jesus não o maltratou, Jesus não pisou, Jesus não escorraçou, Jesus crê somente. Filha, está curada, está salva. Aí ele caminha com ele, a caminhos, né? E eu imagino, conjecturando o que Jairo talvez estivesse falando para Jesus no meio desse caminho. Ou então os discípulos, Jesus, o cara que fala mal de você, rapaz, o líder religioso que desce além, os caras estão te entregando aos romanos, sabe, aqueles que querem ver a tua condenação, tu ainda tem carinho, ainda vai salvar, deixa morrer. Se for Pedro, é uma coisa que Pedro é muito latino, né? Deixa acabar por lá. Se ele é um dos sacerdotes, por que eles não salvam a própria filha? Irmão. Se eu tivesse poder, eu salvava a minha mãe que morreu muito tempo atrás. Sabe? Se eu tivesse poder, eu disse que minha mãe estava viva e você também. Você que pegou a mãe não morria, não. Mas tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Aí Jesus fala, não, vamos lá. E o interessante é que, cuidado com quem está em volta. Não fale muito do seu milagre para as pessoas que você precisa. Porque quem está em volta, às vezes, apenas estão representando sentir pena de você, ou que você realmente é merecer. Não fale muito. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que ele disse? Olha, o povo chorava. Olha, ao mesmo ponto que esse povo chorava, quando Jesus disse, ela não está morta, esse povo começou a sorrir de Jesus, a zombar de Jesus. Está lá escrito. Eles zombaram de Jesus. Aí Jesus falou, sabe uma coisa? Peraí. Sai você, sai você, sai você, sai você, sai você. Fica pai e mãe. E vocês três iam somente. Jesus se direciona para a menina. Jesus levanta. E ela levanta. A tua casa não pode ser ninho de cobras. A tua mesa não pode ser ninho de cobras. Cuidado com a sua casa. Porque tem gente que às vezes diz que são os nossos amigos e não são. Quando você vira as costas, eles criticam.
Aí ficam dizendo, cadê o Deus que ele serve? Ele está passando. Olha a situação que está vivendo. Fecha a porta. Chora dentro de casa. Chora que Deus te ouve. Grita que Deus te ouve. Sorri que Deus te ouve. O melhor amigo é Jesus. O melhor amigo é Jesus. É por isso que ele diz, quando você quer orar, não faz comércio, não faz calabadão. Tem gente que, sabe, faz muito folclore. Você quer orar a mim? Vai no quarto, abre a porta. Entra lá, olha para lá, tranca o lado da videira, tranca. E se puder, bota a mãozinha assim, bota uma barra de ferro para ninguém abrir. Fica ali dentro. É na intimidade que o Senhor opera. O que difere na vida de Jairo é que Jairo botou no coração dele, que Jesus era capaz de curar. Não importava os outros, porque os amigos deles disseram que estava morta. Mas ele creu que Jesus podia dar vida à filha dele. Ele caminhou até a casa e Jesus curou. Eu fico falando para você, se Jesus curou, ele pode fazer o seu milagre também. Tem tantos milagres que Jesus já fez. A gente pode usar como exemplo. Sabe? A concepção é que a gente aprendeu nas igrejas que só acontece quando isso acontece. Só acontece quando aquilo acontece. Não. Jesus está conosco todos os dias. Vem para a igreja sim. Vem sim. Vem, recebe a palavra do Senhor, se fortaleça e continue firme. Porque milagres nós acreditamos. Quantos aqui vieram de berço, de família que não era cristã? Levante a mão. Se converteu quando não era cristã. Amém, quando os pais não eram. Nós somos um milagre vivo. Nós somos um milagre vivo. Mas peraí, mas isso não é milagre? É milagre só quando a perna estica, quando o olho abre, quando o ouvido escuta, quando o coração bate? Que milagre você quer? Quando o dente dói à noite, se você botar a mão assim, ó, Senhor, cura o meu dente, pum, para! Você acha que é milagre? É o quê? É engano, está maluco? Está biruta? Se liga, milagre é milagre, não se explica. Não importa o tamanho, é igual pecado. Pecado é pecado. Mão pegadinho, pecado. Tudo é pecado. Se é erro, é erro. Se é acerto, é acerto. Se é milagre, é milagre. Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, os milagres. Porque nós acreditamos em milagre. Nós não esperamos acontecer a morte. Nós oramos antes da morte. Mas se a morte acontecer, pastor, vontade de Deus. Porque os maiores que andaram com Jesus, os maiores que tiveram intervenções diretas com Deus, também morreram. Jesus também morreu. Ele ressuscitou, mas nós vamos ressuscitar. A Bíblia diz que nós iremos ressuscitar. E o melhor disso tudo, irmão, não é só ressuscitar. Deixa eu contar para você uma novidade. Aí você, se você é pentecostal, você vai voar, não sei aonde. Não voa que para não quebrar a parede. Não voa para não quebrar as paredes, não tem problema. Mas se você é um amante fervoroso de Deus, você vai dar uma glória a Deus uma forma. Eu não estou induzindo a você. O que entrar no seu coração, você faz dentro da ordem de decência, tá? Deus te ama tanto que Ele simplesmente não quer só curar e te dar um milagre. Deus não se importa conosco para poder movimentar a mão dele. Não. A mão dele já movimentou conosco. O maior favor de Deus é a vida eterna. O que Deus separou para mim e para você é uma estada longínqua, constantemente com Ele. Ninguém vai separar a gente de Deus. Esse foi a grande vontade de Deus. Não é um milagre na terra, um milagre na terra, um milagre no céu. Não. O melhor de Deus chama-se vida eterna. E essa Ele determinou, e separou, e concretizou para você e para mim. Não é só isso. Espera aí, calma. Espera aí. Hoje, nós estamos botando terra no sapato para andar nessa rua, nesse mundo podre, nesse mundo que já está corrupto, nesse mundo que já está conturbado. É verdade. Irmão, espero que vai acontecer desse ano de 2023 para frente. Das coisas que vão acontecer mundialmente. Já estão acontecendo coisas bárbaras. Não vai melhorar. Escute, vamos orar. Porque não vai melhorar. Ora pela sua casa. Ore pela sua vida. Dê conta da sua vida diante de Deus e da sua família. Isso sim, por quê? Porque o mundo jaz
O maligno está na Bíblia. Não é a boca ruim do pastor. Não. Eu não tenho boca ruim. Eu vim aqui para te dizer a verdade. E a verdade é: o mundo jaz. Agora tem uma coisa. Para nós, existe uma grande promessa. E essa já está determinada. Uma vida eterna com Deus. Aleluia. Amém. Bíblia. Outra coisa, você é tão importante, nós somos tão importantes, que o céu não é os céus, que estão 3 céus. É esse que você vê aqui das nuvens. Tem o céu galáctico, onde tem as estrelas lá em cima, onde ficam os meteoros lá, não sei o que, lá em cima. E tem o céu do céu, que é o céu onde Deus habita. Esse céu, ele vai parar. E ele vai abrir. E ele vai dar passagem para você entrar. E nós entraremos nesse céu. E o céu vai parar e irão perguntar: quem são esses? Aí Jesus vai dizer: esses são aqueles que o Senhor um dia me deu. E eu não perdi nenhum sequer. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. E esse é a minha noiva. Milagres estão para essa terra. Você acredita? Eu acredito. Mas o que nós vamos desfrutar não tem como não ser feliz. Por isso, quando chegar a solução os problemas na tua casa, na minha casa, na nossa casa, diga para ele assim: eu acredito em milagres. E isso o diabo fica nervoso. Mas ele não tem poder sobre a tua vida. O poder da sua vida está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Diga assim: eu. Está bem fraco. Parece que o milagre ainda é muito pouco agulhado. Que o milagre entre no seu coração agora. Eu acredito em milagres. Diga assim: eu sou um milagre. De Deus. Fique em pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Alguém podia perguntar para mim? Tem uma música chamada assim: Nos Braços do Pai. Eu esqueci de pedir. Não precisa nem botar nada, não. Só que pode botar direto. Dá o que der, já deu. Essa música eu ouvi, essa música essa semana. E ele é justamente o que representa, assim, figuradamente, o amor de Deus para conosco e de nós para Deus. Sabe? Quando ele diz: Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Quem lembra dessa música? A Camila vai liberá-la e nós vamos orar através dessa música ao nosso Deus. Que Deus derrame sobre nós nessa manhã o batismo de milagres, sabe? A unção de milagre, que ela venha ser derramada na nossa vida. Quando você olhar para os teus filhos, você vai dizer: aí está uma família, um filho, uma filha, uns filhos que são milagres de Deus. Deus que possa derramar sobre a sua caminhada, a caminhada da sua família, mais e mais as graças do Senhor. Levanta bem para mim, joga lá em cima. Isso. Escute. A tua presença. As crianças vão fazer alguma coisa? Pode subir. Feche os seus olhos, sente-se louvando. O louvor é uma oração, sente.
Aleluia. Aleluia. Posso imaginar quando aquele pai olhou para o filho que deixou a casa, e ele abre os braços e diz: vem, filho, vem que eu vou te abraçar. Você é parte de nós. Aleluia. Vamos cantar. Estou aqui. Olha para mim. Cante. Abra os seus braços. Levante os seus braços. Confessa isso para Deus. Confessa isso para o Senhor nesta manhã. Nós estamos desesperados por ti, Senhor. Oh, meu Deus. Em favor do teu povo, Senhor. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Você me dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Nos agora nos teus braços, Senhor. Na nossa hora de angústia, na nossa hora difícil, nós acreditamos no Senhor. Faz conosco cada dia fortemente. Nos leve a dimensões diferentes. Nos mostre o que acontecer na vida da tua igreja, Senhor, constantemente. Derrame nesta manhã uma unção, meu Pai, milagrosa, de conversão de almas, sendo nós os instrumentos usados, Senhor, usados para levar a palavra do Senhor. Derrame sobre nós, nesta manhã, tua graça, teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, na face da terra, e a igreja que andará ao céu diz. Que Deus abençoe a paz do Senhor nesta manhã. Continue louvando ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. As crianças vão estar subindo. Continue louvando ao Senhor. Traga as crianças aqui na frente para o Senhor. Isso. Aí, aproveite. Vem as crianças. Mãe. Vem Israel. Vem Gabriel. Vem Sofia. Isso, vem Lucas. Esse pedacinho está ficando pequeno demais. Vai. Glória. Olha aí. Tirem foto desse menino, viu? Por favor. Vamos ouvir as nossas crianças em nome do Senhor Jesus. Olha aí. Estão ouvindo? O versículo que foi lido hoje
continue colaborando conosco, né? Essas crianças continuarem fazendo essa bênção toda. Que Deus abençoe. Aliás, antes da gente terminar o culto, nós já terminamos, mas antes de fechar a reunião dessa manhã, na próxima semana é culto de Santa Ceia. Só um minutinho. Deixa eu falar aqui contigo. Semana que vem é culto de Santa Ceia. E nós temos almoço semana que vem. Então ali atrás tem uma lista, como a gente sempre faz. Como fazia antigamente, cada um trazia uma parte e aí fazia a ceia da igreja. Nós fazemos também dessa mesma forma aqui. Nós temos uma lista com a nossa irmã Aparecida, que está lá atrás, é a nossa líder da parte social da igreja. Então, passa ali pelo seu nome, o que você vai trazer, o que eu posso trazer. Conversa com ela, é livre você trazer o que você quiser, mas contribui para o almoço semana que vem. Todos estão convidados para o almoço domingo que vem. Tá bom, meu irmão? Convidado? Convidado, aceito. Convite aceito. Então você vem estar junto conosco domingo que vem no culto de Santa Ceia. Passa ali atrás, põe o seu nome, o que você pode trazer. Que Deus abençoe um bom domingo, a paz do Senhor para todos. Não se esqueça, quarta-feira, nosso culto de fé, 9 horas da noite. Aliás, 8 horas, 8 horas da noite, 9 horas nós terminamos, tá bom?